Todo mundo já ouviu falar do Titanic, o navio mais famoso de todos os tempos. Mas e se eu te dissesse que a história que todo mundo conhece pode não ser tão verdadeira? Galera, por trás de todo luxo, de todo glamour, existe uma série de erros, segredos e grandes mistérios que deixa a galera intrigada até hoje. E hoje você vai descobrir desde a construção até as teorias de que o navio que afundou talvez não seja o Titanic. Galera, isso mesmo, você vai descobrir nesse vídeo o que realmente aconteceu com o Titanic. Os erros que causaram a tragédia e as histórias que ficaram escondidas até hoje. E, gente, há registros e documentos que afirmam que o navio que afundou pode nem ter sido o Titanic de verdade, galera. Então prepare-se, porque o que você vai ver agora vai mudar tudo o que você pensava saber sobre o Titanic. Mas antes disso, galera, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. E olha só, já deixa seu like aqui nesse vídeo, galera, porque assim o YouTube recomenda nossos vídeos para mais gente aí e ajuda a gente a crescer aqui na plataforma. E não se esqueça de ativar o sininho para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, pessoal, segura firme e vem com a gente nessa viagem no navio dos sonhos, pessoal, chamado Titanic. Então, bora pro vídeo. No início do século XX, o mundo vivia uma era de progresso e inovação. As grandes potências queriam mostrar poder e o transporte marítimo é o que era o símbolo máximo da época, pessoal. E, gente, foi aí que então, em 1907, a empresa White Star Line decidiu construir 3 navios que mudariam a história: o Olympic, o Titanic e o Britannic. O Titanic era o mais luxuoso da época, pessoal. Ele era considerado o navio dos sonhos. Construído na Irlanda, com mais de 15 mil operários, o Titanic, galera, era um colosso de 269 metros de comprimento, pessoal, com 46 mil toneladas. E, pessoal, o navio era tão luxuoso que existia de tudo de melhor, galera, daquela época. Tinha telefone interno, academia, piscinas aquecidas, pessoal, tinha até elevadores. Mas, gente, o que mais impressionava era a confiança. Acreditava-se que o Titanic era inafundável. E essa palavra inafundável na época foi usada em jornais e propagandas e virou símbolo de orgulho humano. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic partiu da Inglaterra rumo a Nova York. A bordo estavam 2.224 pessoas, galera, entre passageiros e tripulantes. A primeira classe era um verdadeiro hotel flutuante. Bilionários, empresários, celebridades e até políticos viajavam com todo o luxo. E, gente, dentro do Titanic existia um homem chamado John Jacob VI, pessoal. Esse homem era considerado o homem mais rico da época, galera. E, gente, enquanto isso, nas classes inferiores viajavam os imigrantes, que eles sonhavam em ter uma nova vida na América. E, tipo assim, pessoal, o Titanic ele simbolizava, né, a riqueza, poder, né, esperança, né, porque muita gente, né, queria viajar para fora de Nova York ali, né, chegar em Nova York, né, para poder começar uma vida nova, tá? Naquela época lá, pessoal, o Titanic prometia essa mudança de vida, pessoal. E, gente, era o sonho de todo mundo, né, viajar no Titanic, mas ninguém poderia imaginar, pessoal, que aquela viagem seria a primeira e a última. Os primeiros dias foram perfeitos, pessoal. Céu limpo, mar tranquilo e um clima total de confiança. O capitão Edward Smith, com mais de 40 anos de experiência, estava prestes a se aposentar. Aquela seria a última viagem dele. E ele era um capitão muito respeitado. Então ele acreditava que aquela seria uma viagem de despedida perfeita. E como o Titanic desembarcou no dia 10 de abril, pessoal, estava tudo tranquilo, todo mundo feliz da vida, navegando, né, pelo navio dos sonhos, pessoal. Mas o que ninguém sabia é que as mensagens de alerta de iceberg estavam chegando desde o dia 13. E assim, né, gente, por incrível que pareça, muitos desses alertas foram ignorados ou nem chegaram ao comando dos operários. Porque assim, né, Bruno, na época
eles ficavam muito preocupados em agradar aquelas pessoas da classe alta. Ignoraram logo o alerta de iceberg, pessoal, causando essa tragédia aí que deixou uma porção de vítima, né, galera? O bagulho doido, né? Poderia ter sido evitado. E outra coisa também, pessoal, que é muito interessante, né? A gente pesquisando aqui, a gente ficou sabendo que a galera que ficava observando, né, esses icebergs, ficava no alto do navio, né? Eles usavam os binóculos, tá ligado? Só que naquele dia, pessoal, os caras estavam sem binóculos porque os caras lá, né, esqueceram de trazer a chave, pessoal, onde ficava guardado os binóculos, aquelas lunetas, né? O cara esqueceu a chave. Então, os caras que ficavam lá observando estavam sem binóculos, galera. Olha que loucura. Despreparados. Na noite de 14 de abril de 1912, a temperatura caiu para perto do zero. O mar estava tão calmo, pessoal, que parecia aquela camada de vidro. Justamente por isso, os vigias não conseguiam ver o reflexo dos icebergs. E por volta das 23h40, o vigia avistou uma enorme som para frente. Ele tocou o sino e gritou: "Iceberg à frente!" E foi aí, pessoal, que o oficial ordenou uma ordem surreal, galera. Virar o navio todinho para o lado esquerdo. Mas, pessoal, já era tarde demais, porque o iceberg já estava muito à frente, galera. E tipo assim, Camille, pô, caraca, mano, tudo por causa do binóculo, gente, tá vendo? Porque, tipo assim, quando eles avistaram o iceberg, se eles tivessem visto de binóculo, eles tinham conseguido, né, mais longe, né? Então dava tempo, né, de virar ali. E como assim, pessoal? O capitão, como ele ia se aposentar, né, e se amostrar lá um pouco, né? É por isso que eu tô te falando, galera. Existem vários erros, né, da história do Titanic. Tipo assim, ele ia se aposentar, então ele queria mostrar para todo mundo que ele era o cara. O que ele fez? Ele mandou aumentar a velocidade do navio. Tava tudo tranquilo, né? Então, tipo assim, quando chegou o iceberg, galera, não tinha como mais fazer, né, a manobra, porque o navio tava muito rápido. Tava muito em cima. Muito em cima. E, tipo assim, se eles tivessem visto o iceberg de longe, né, com os binóculos, a Julieta, dava tempo de virar, né? Mas como tava muito em cima, infelizmente, galera, não teve como virar. E aconteceu essa tragédia aí, né, que ficou na história, galera, do Titanic. Galera, o iceberg cortou o casco em mais de 90 metros, danificando 5 compartimentos. E o que deveria ser impossível começou a acontecer. E foi aí, gente, que a água começou a invadir rapidamente o navio, porque o Titanic, gente, foi projetado para aguentar 4 compartimentos somente alagados. Mais 5 não teria como, o Titanic iria afundar. O capitão Smith foi acordado e imediatamente ele percebeu a gravidade. O engenheiro-chefe do navio confirmou o impensável. Gente, o Titanic iria afundar. E foi aí que o desespero tomou conta e todos logo perceberam a verdade. E, gente, não havia bote salva-vidas para todo mundo. Caraca, como é que o cara cria um navio desse nível e não bota salva-vida pra geral, galera? Imagina o desespero daquelas pessoas. Uma doideira, gente. E o Titanic tinha apenas 20 botes, pessoal, capacidade para aguentar 1.178 pessoas. Gente, era muito abaixo das pessoas que ocupavam o navio. E por ironia, os botes acabaram saindo meio vazio, pessoal, porque muita gente acreditava que o navio não ia afundar e se recusava a entrar nos botes. O navio então começou a se inclinar no oceano, pessoal, e às 2h20 da manhã ele partiu ao meio, desaparecendo nas águas geladas do Atlântico Norte. Mais de 1.500 pessoas morreram, gente. Muitas não afundaram, morreram de hipotermia congeladas em poucos minutos. Apenas 705 sobreviveram, galera, resgatada pelo navio Carpathia. Entre elas, histórias de coragem e sacrifício, pais que deixaram os filhos irem primeiro, casais que preferiram morrer junto e até o dono da orquestra, o Wallace Hartley, que tocou até o último segundo. Após a tragédia, o mundo quis respostas e foi aberto 2 inquéritos policiais, um nos Estados Unidos e outro lá no Reino Unido, gente. E, pessoal, foi revelado várias falhas gravíssimas. E uma dessas falhas, gente, era que o navio navegava em alta velocidade, mesmo com os alertas de gelo. Os botes eram insuficientes e o sistema de compartimentos, embora inovador, ele não era totalmente vedado.
E o mais impressionante, gente, é que o navio navegava sem os binóculos, pessoal, onde ficavam os vigias, eles precisavam dos binóculos. E o oficial que estava de plantão esqueceu, gente, de levar a chave do armário onde ficava guardado os binóculos, pessoal. Os vigias não conseguiram ver o iceberg a tempo, gente. Mas agora, galera, vem a parte mais intrigante. As teorias que dizem que o navio que afundou talvez nunca tenha sido o Titanic. O Titanic tinha um navio gêmeo, galera, chamado Olympic, quase idêntico. O Olympic sofreu um acidente meses antes e deu um grande prejuízo à companhia. Alguns historiadores acreditam que a Starline trocou os navios, mandando o Olympic danificado no lugar do Titanic somente para receber o dinheiro do seguro. Essa teoria se baseia em pequenas diferenças estruturais e em registros de manutenções estranhas feitas antes da viagem, mas até hoje nada foi comprovado. Outros, pessoal, acreditam em profecias. Um livro publicado em 1998 chamado Futility contava a história de um navio chamado Titã que afundava após bater em um iceberg no Atlântico Norte. E aí, galera, coincidência ou premonição? Em 1985, o explorador Robert finalmente encontrou o Titanic a quase 4.000 metros de profundidade, gente. As imagens mostravam um navio partido ao meio, coberto por ferrugens e bactérias marinhas, um verdadeiro cemitério congelado no fundo do oceano. Desde então, várias expedições tentaram recuperar os objetos, mas o local é considerado sagrado, um memorial das vítimas. E você, que gosta da história do Titanic, o que você acha sobre essa história, gente? Comenta aqui embaixo. Foi um acidente ou existe alguma coisa por trás dessa história, gente? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui.